Pessoal, o tema da análise desse domingo, de segunda a sexta, 2 análises por dia, sábado e domingo, uma análise no sábado, uma análise no domingo, normalmente de um tema mais panorâmico no final de semana, mas estou aí caminhando para fazer cada vez mais análises que entrelacem o nacional, o internacional, e a gente possa fazer uma discussão e compreender o país que a gente vive, o mundo que a gente vive, numa mesma levada, já que este país que nós vivemos está dentro desse mundão de meu Deus e tudo está conectado aí. Algumas pessoas têm me relatado o seguinte nos comentários: Tiago, eu tenho um desgaste psicológico enorme, estou cansado da mídia corporativa, estou cansado do ambiente de trabalho, estou cansado da minha turma da faculdade, da minha turma, sei lá, estou cansado do que as pessoas elas estão aderindo a teses que eu não concordo. Cara, isso é típico de momentos difíceis, momentos de crise. E por que a gente está tendo esse desgaste tão grande? Não é porque as pessoas são psicologicamente frágeis ou existe um bombardeio só no campo psicológico, porque existe um trabalho de comunicação violento, sobretudo quando os momentos são mais difíceis, para fazer com que as pessoas não enxerguem a realidade de uma maneira clara, racional, para que possam tomar decisões mais saudáveis para a sua própria vida ou buscar transformar a sociedade para algo melhor para o ser humano. Na verdade, esse bombardeio maciço de comunicação, ele se presta a fazer com que as pessoas fiquem desesperadas, com medo, estressadas e acabem adotando um receituário que em condições normais não aceitariam. Então, como a gente está tendo uma mudança concreta do mundo, essa percepção que nós temos sobre a realidade que está mudando, isso mudou para todo mundo, tá? Eu não estou falando aqui como alguém que está de fora deste processo, como alguém que está sentado numa nuvem, olhando como uma espécie de narrador onisciente, não. Então não é assim um bombardeio só psicológico. Uma porrada de pessoas passaram pela mesma coisa. Então, a partir desse momento, o que eu me dedico aqui no canal, né? É uma dedicação a entender que processo é esse, que coisa é essa que é mobilizada internacionalmente e que me atingiu aqui, eu, brasileiro ínfimo, capelete da sopa que sou. Assim como atingiu muita gente que comenta aqui também. O meu trabalho fechou, eu perdi o emprego, eu estou com o meu salário pior, a minha vida está muito pior, a minha vida social acabou. Então, essas coisas todas que mudam a nossa vida, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso acerta todo mundo de maneira concreta e isso impacta no psicológico, logicamente. O ser humano é um ser sensível. Alguém disse em algum momento, e eu acho que eu li isso, se eu não me engano, tá? Tem um conjunto de ensaios do Aldous Huxley que se chama Condição Humana, se não me engano, e eu acho que eu li isso em um daqueles artigos que lá se encontram, daqueles ensaios que lá se encontram, que diz que o problema do ser humano, eu acho que foi lá que eu li, tá? Eu tenho uma leitura muito caótica, mas se eu tiver errado, me corrijam aí. Que o problema do ser humano é que ele é um ser sensível em meio a um universo insensível. E isso é um problema para o ser humano. Então, assim, a gente é impactado de N maneiras, mas as mudanças são concretas, tá? Não achem vocês que é só um bombardeio psicológico, existe um bombardeio concreto. Então, o que a gente precisa fazer nestes momentos? Isso tem a ver completamente com o assunto que eu estou discutindo aqui, né? Isso tem a ver completamente com o assunto que eu vou discutir nesse domingo. Que é essa coisa dessa nova agenda que é proposta a nós como uma solução para todos os nossos problemas. E o que estressa mais a gente? É o fato de que existem propostas lindas, mágicas, inclusivas, ambientais, e a gente enxerga a nossa vida cada vez pior. Então existe um desencontro entre aquilo que é tido como solução e aquilo que eu considero uma real solução. Eu não estou incluído nesse mundo mágico e bonito. Esse mundo mágico e bonito é só uma... Sabe aquela coisa daqueles memes, expectativa versus a realidade? É isso que desgasta as pessoas. Essa coisa, um mundo mais tolerante com a mulher, com o negro, com o homossexual, com o transexual, com todo mundo, quando tu olha para o mundo real e não é nada disso. Essa agenda da governança social e ambiental, essa agenda proposta pelo Great Reset, ela é o quê? Ela é um mundo muito pior, um mundo de maior monopólio, maior vigilância, como eu tenho discutido de maneira cansativa com vocês aqui no canal, mas eu vou continuar discutindo isso porque eu acho que é esse mundo que se apresenta dentro da bolha que querem construir no Ocidente e encaixar a gente dentro. Então a gente tem que entender que mundo é esse, que requer uma formatação da nossa visão, da nossa percepção. Então é isso que eu quero entender. Eu quero entender que processo global é esse que numa certa altura da minha vida destroçou toda a minha vida concreta. Então é isso que eu estou me dedicando a tentar entender aqui no canal. Chega num dado momento que só tem problema aqui na minha vida.
E as soluções que são apresentadas não são soluções, vão piorar a minha vida. Então, a partir deste momento que as coisas começam a se esclarecer e tu tenta diferenciar o que é uma saída do que não é do que é uma falsa saída, tu começa a entender que a situação na qual colocam boa parte da sociedade, a ponto dela ficar desesperada, com medo, com incertezas, faz com que elas aceitem qualquer realidade que lhes é imposta. Aceitam repressão sanitária, aceitam repressão pelo bem da democracia, aceitam instituições mentirosas, aceitam censura, aceitam todo tipo de porcaria, porque aquilo supostamente vai promover uma saída, vai fazer com que a gente saia da situação que a gente está, supostamente, é uma promessa. Enquanto na realidade se constrói um mundo de maior monopólio, porque as cadeias de suprimento estão sendo descompassadas, os pequenos e médios negócios e muitos grandes estão sendo destruídos, corporações transnacionais estão engolindo aos montes os setores, ou seja, o monopólio está aumentando no mundo inteiro. Para controlar uma sociedade insatisfeita, cada vez mais vigilância digital, cada vez mais controle do Estado, tu não pode entrar aqui se tu não tiver 15 vacinas, tu não pode ir lá, tu não pode acolá, aquele lá tem que ser visto como um fascista, aquele lá é inimigo. Então, quanto mais as coisas avançam, mais existe controle e vigilância. É isso que a gente vê na realidade. Só que o discurso é bonito. É o discurso, não à toa, por que eu falo tanto do Fórum Econômico? Porque o Fórum Econômico é a racionalização de interesses amplos, de amplos interesses das oligarquias transnacionais. Quando a gente fala do Fórum Econômico Mundial, tu está falando de BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, que tem lá dentro o fundador da BlackRock. Se os caras têm as ações das grandes corporações do mundo, os caras têm poder sobre empresas e sobre governos. A BlackRock tem um monte de gente dentro do governo Biden. Tem um monte de gente dentro de governos europeus. Tem gente em tudo que é lugar. Tem caras dentro de Banco Central. Então, quando a gente fala do poder da BlackRock, mas também da Vanguard, da State Street, da Fidelity, quando a gente fala desses grandes gestores de ativos que somados às suas ações, ao seu dinheiro, os caras têm muito mais dinheiro que as maiores potências econômicas do mundo, a gente está falando de um poder absurdo. Então, o que a gente precisa observar é o seguinte, essa agenda do Fórum Econômico Mundial, existe o Great Reset, que é a reformatação concreta da nossa vida, essa coisa de todo mundo estar piorando o seu ganho, piorando a sua vida. O mundo de relações sociais mudou, o mundo a vida no geral das pessoas mudou concretamente. Existe uma reformatação da realidade econômica, política, social. Isso é o Great Reset. É reiniciar todas as relações, todas elas. Só que para se sobrepor a isso existe a Great Narrative, né, que é a grande narrativa. Eu não falo inglês, só estou aqui trazendo da maneira né, ao estilo Joel Santana que eu posso trazer aqui. Então, para se sobrepor a um grande reinício, existe uma grande narrativa. Isso também é uma obra do Klaus Schwab, que ela endossa essa coisa da aceitação, da diversidade, das pautas ambientais, que é tudo farsa, ali é tudo farsa. E a agenda ESG, que é a agenda da governança social e ambiental, ou ASG, já vi as duas formas de uso, ela é o que? É uma instrumentalização disso no campo econômico. É uma forma de controle sobre empresas e é uma forma de controle sobre indivíduos. É uma narrativa ética para controlar de ponta a ponta a economia. Isso é a agenda da governança social e ambiental. Eu crio um discurso ambiental, eu crio um discurso de aceitação da diversidade e crio selos éticos, que alguns recebem e outros não. Este tem selo ético, esse sobrevive economicamente, aquele não tem selo ético, aquele não sobrevive economicamente. Neste sentido, eu troco a lógica do dinheiro pela lógica do crédito social, que é o seguinte, você só sobrevive se tiver certo comportamento ético, se não tiver você não ganha salário ou você não recebe créditos, você não recebe investimentos. Então isso amarra as empresas de um modo e amarra as pessoas de outro. Eu sempre comentei aqui, essa coisa de crédito social é perigosa, essa coisa de renda universal é perigosa. Não estou dizendo que a renda universal é perigosa falando assim, ó, em termos absolutos. Eu estou dizendo que dentro da agenda deste pessoal, quando a gente vê Fórum Econômico Mundial defendendo renda universal, quando a gente vê banqueiro defendendo renda universal, quando a gente vê gestor de ativo defendendo renda universal, pode botar as barbas de molho porque tem merda no meio.
Então é toda essa fábula que é contada para nós, toda essa mitologia criada pela grande narrativa do Fórum Econômico Mundial é que ela precisa ser analisada, ela precisa ser demonstrada como uma farsa. Porque senão a gente vai ver esse pessoal recrutando, como já está, um monte de idiotas úteis, que vão realmente servir esse projeto. Aí tu vai criticar o projeto, tu é fascista, tu é racista, tu é misógino, tu é homofóbico, porque a fachada que esse Great Reset assume é uma fachada progressista. Não estou dizendo que o progressismo é ruim, estou dizendo que a fachada progressista para fins monopolistas é ruim. Assim como quando os monopolistas assumem uma verve conservadora, é ruim. Porque a estética muda, mas os caras são os mesmos. A gente precisa transformar a nossa compreensão sobre isso, caso contrário vai ter um colapso psicológico mesmo. Porque tu olha para a tua vida e não tem nada daquilo que aparece na TV, nada daquilo que aparece nas redes. Então o metaverso, né, no mundo virtual, tu tem um avatar super feliz, que está num mundo maravilhoso, inclusivo. Mas na prática, é igual aquela coisa do Matrix mesmo, né? Tu olha, o cara tá com um óculos bacana, uma roupa lá, e o cara olha um esfarrapado que tá dentro de uma nave com um bagulho conectado na cabeça. Isso são os que fugiram, né? Porque o resto é uma pilha né? Se tu não viu o filme Matrix, por favor, né? Assista, que eu acho que tu vai fazer várias reflexões interessantes. Vamos entrar nos 6 pontos e vamos discutir essa coisa aí da agenda da governança social e ambiental dentro desse controle, é uma espécie de crédito social das empresas, mas isso também faz parte da nossa vida, porque isso vai regular das empresas até os consumidores. Então vamos lá, e todo mundo trabalha em algum lugar e consome em algum lugar, então tu vai ser controlado nas duas pontas. O interesse é controle de ponta a ponta. Não há como falar de Great Reset sem falar de monopólios tecnológicos e sem falar de controle e vigilância. Os pilares são esses: monopólio, tecnologia, controle e vigilância. É disso que a gente está falando. E o discurso é diversidade, meio ambiente, inclusão, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. O discurso é sempre blá blá blá. Primeiro ponto. A agenda da governança social e ambiental será o crédito social para controlar as empresas. O que é um crédito social? É algo que tu só recebe mediante uma obediência a um certo receituário. A um certo receituário ético. Não é um comportamento técnico. Porque o mundo do trabalho é assim, tu desempenha uma certa função técnica e tu recebe um valor referente àquilo para tu gastar onde tu bem entender. A lógica do crédito social não funciona exatamente assim. Tu só recebe mediante um certo comportamento ético. E tu só gasta onde os caras determinarem. Essa é a questão, controlar o dinheiro de ponta a ponta, de onde ele sai e para onde ele vai. No que diz respeito às empresas, só vai receber investimentos e só vai receber créditos, só vai ter crédito, aquela empresa que tiver todo esse receituário da agenda da governança social e ambiental, que é um receituário super subjetivo. Sempre que algo é subjetivo, é ferramenta para controle da população. É uma ferramenta assim, ó, sempre que tu deixa normas subjetivas passarem, tu está criando condições para que tu vá ser encaixado naqueles critérios para se ferrar no final. Nunca deixem nada subjetivo. Sabe aquelas as letras do contrato que tu não lê e que te ferram no final? É justamente disso que eu estou falando. Contrato nebuloso sempre vai terminar no teu. É mais ou menos isso. Segundo ponto, gestores de ativos irão impor uma agenda subjetiva para criar monopólios. Quais serão as empresas vencedoras, éticas, que estimulam diversidade e ambientais? Serão as empresas das quais esses grandes gestores de ativos têm ações. Ou tu adota essas tecnologias que eu estou te dando, ou senão tu não recebe investimentos. Então é uma máquina de matar setores econômicos. Esse setor econômico não existe mais, porque ele é ambientalmente inviável. A agricultura tradicional, poluente. Vamos substituir pela agricultura tecnológica inteligente proposta pela Fundação Gates. E o Brasil, o governo que está aí, o dito antiglobalista, assinou lá na COP26 um acordo para que a Fundação Gates se meta na nossa produção de alimentos. Então, entendeu? Essas coisas existem. Tu pode pesquisar, quando aconteceu isso eu falei aqui.
Essa coisa de ativos naturais, de transformar ecossistemas em empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, saiu na revista Forbes. Então é preciso olhar o que está acontecendo. Sair dessa discussão barata, é o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, não importa quem ganhar. Se não houver uma percepção de que existem problemas muito mais profundos, de que o Banco Central hoje tem um presidente paralelo no Brasil, por isso o problema da autonomia do Banco Central, que é um cara que serve a toda essa agenda da agenda do Great Reset aí, não vai adiantar nada. É só marketagem eleitoral. Tem que descobrir a grande política. Isso é politiquinha. É propaganda, um vai prometer uma coisa, vai chegar lá, todo mundo vai governar do mesmo jeito. Terceiro ponto. As corporações irão engolir as funções do Estado, dando mais controle aos magnatas. Vou repetir. Terceiro ponto. As corporações irão engolir as funções do Estado, dando mais controle aos magnatas. Essa coisa de que existe uma responsabilidade social e ambiental das grandes corporações, e o discurso de que o Estado é ineficaz, vai fazer com que essas corporações engulam as funções do Estado, mas o Estado não vai desaparecer, porque o Estado continua tendo a função que historicamente ele tem o Estado moderno, nos últimos séculos, que é ele mantém a ordem, achaca no imposto e empurra isso para parcerias público-privadas. Essa é a realidade que está se apresentando. Claro, e logicamente, tu tira assim, os caras faziam lobby. A partir do momento que as empresas, as corporações transnacionais vão assumindo a função do Estado, tu acaba com os atravessadores, porque as próprias corporações governam. O Estado fica ali só como uma espécie de rainha da Inglaterra. Não que isso não seja uma realidade, mas isso vai se aprofundando. Então é preciso tomar cuidado com essa coisa de empresas com função social, empresas com função ambiental. Porque isso vai ser uma narrativa para quê? Para que as corporações transnacionais engulam ecossistemas, assumam de maneira privada a natureza e assumam de maneira privada o controle da sociedade. Quarto ponto. Com a agenda da governança social e ambiental, existe o controle... Com a agenda da governança social e ambiental, os grandes magnatas controlam as empresas que produzem e os consumidores. É um controle de ponta a ponta. A empresa que não obedecer a esse receituário subjetivo morre. O consumidor que não obedecer a esse receituário ético na hora da compra desaparece. A gente já falou aqui sobre cartões de crédito com limite de carbono. Olha, tu já ultrapassou os limites de carbono porque tu já comprou tanto de carne, que tem a questão do metano, e já encheu o teu tanque tantas vezes, que tem combustível fóssil. Não pode mais. Isso já existe. Pesquisem cartões de crédito com limite de carbono. Já tem propaganda no Brasil sobre isso, os bancos já estão propagandando isso no Brasil, cara. Então essas coisas já existem, parece uma coisa de ficção científica, o controle dos teus gastos segundo o nível de carbono que tu consome. E isso tudo é vendido como uma coisa profundamente responsável. Mas se tu parar para observar, isso significa o quê? Os pobres vão estar restritos a consumir menos natureza, enquanto os magnatas podem voar todo final de semana para o espaço queimando um monte de carbono. Então tu não pode botar combustível para ir trabalhar, mas o cara tem combustível para ir todo final de semana em órbita levar um magnata. É isso que está se constituindo. Não é um controle dos mercados, mas é um controle dos recursos naturais também. Quinto ponto, lembremos que o passe sanitário foi uma experiência de cidadania em tempos de exceção. E isso pode ser incorporado à questão do clima também. Tempos de exceção climática. Temos liberdades maiores para aqueles que obedecem os pressupostos climáticos e compram das empresas éticas e gastam com coisas éticas. E tem limite de carbono e assim por diante. Então, a questão é enfiar um estado de exceção. A pandemia serviu como uma espécie de teste para isso. As pessoas incorporaram a questão do passe sanitário como uma coisa natural, que criava formas de cidadania. Esse fulano entra, aquele não entra. Esse não tomou 15 mil doses de vacina, aquele tomou. Esse é obediente, então esse é um cidadão que eu quero. Eu quero que ele continue vivendo. O resto é pária social, deixa viver no esgoto. E teve gente que endossou isso, tá? Eu sou progressista pela liberdade, revolucionário, e tratou pessoas como párias. Permitiu a criação de duas formas de cidadania. E estava indo junto com o discurso da mídia, porque a mídia corporativa falava justamente isso, né? É o que eu sempre digo, quando tu está concordando com a mídia corporativa, cuidado. Sexto ponto,
Já existem cartões de crédito que apresentam limite de consumo de carbono. Carne, combustível, para pobre, para trabalhador, para classe média? Isso é uma vez o quê? Uma vez por mês, se muito. Carne de proteína de gafanhoto, carne carne sintética produzida a partir de biologia sintética. Vai saber. Dito isso, eu vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam financeiramente e mantêm esse trabalho diário funcionando. Formas de apoio que eu julgo mais interessantes e me deixam mais independente é o Apoia-se, uma plataforma separada do Google. O link do Apoia-se está aqui embaixo. E o Pix, a chave Pix, que é uma chave de e-mail, também está na descrição aqui embaixo. Vou parando por aqui e tchau para vocês.